Namastê, virginianos de Sol, Lua e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês o seu vídeo com a leitura intuitiva para setembro de 2023. Eu tenho feito essas leituras intuitivas aqui no canal. Para esse mês eu trouxe o Tarô dos Videntes da Luz. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho do Arcanjo Metatron. Então vamos, Virgem, Sol, Lua e Ascendente, setembro de 2023. Cinco de espadas, Sol, tem um pouco aqui de revolução solar, né? Aniversário de alguns já está chegando. Então tem uma coisa aqui de esvaziar a mente para acolher esse novo ciclo que se inicia. Dez de paus. É um novo ciclo mesmo, no sentido de vocês... tudo bem, é aniversário de alguns, mas assim, tem uma coisa aqui de abandonar aquilo que não está mais servindo, seguir em frente só com aquilo que tem significado. Mas essa questão do esvaziar a mente, aí é importante lembrar que seu regente Mercúrio está retrógrado agora, né? E como eu considero a sombra do Mercúrio retrógrado, podemos pensar aí no mês inteiro, tá? Porque ele volta ao movimento direto no dia 15, mas vamos considerar um mês inteiro, assim, um mês para você deixar os pensamentos passarem como nuvens, sabe? Fazer esse exercício. Não ficar tão agarrado ao que a mente racional está dizendo e conseguir, né, enxergar com uma relativa leveza o que vai continuar com você nesse novo ciclo. Pagem de espadas. Novas ideias mesmo. Um frescor de ideias precisa acontecer. Sete de ouros. Três de ouros. A rotina tá pesada, né? Vocês aprendem muita coisa com a rotina. É por isso que a rotina de muitos é pesada. Tem aprendizados ali sérios. Para alguns até assim, aprendizados que vocês não tiveram em outras encarnações. E aí resolveram ter agora. E aí, às vezes, o mundo das ideias, e aqui no caso específico desse Pagem de Espadas, o mundo dos livros, né, da literatura, abre portas, sabe? Portas de percepção. Você pode, se você não tem esse hábito, adquirir o hábito de ler livros
e ler livros mesmo de papel, e também você pode usar o recurso dos audiolivros enquanto você estiver fazendo algo, né? Alguma coisa que requer mais ali uma atenção, aí você não vai poder ficar com um livro na mão, você está ali ouvindo, né? Ouvir palestras também, podcasts, sabe? Adquirir esse hábito de, enquanto você está fazendo uma outra coisa, você está ali ouvindo. Porque isso expande a tua mente e você não fica tanto ali com uma atenção só em problemas reais também, mas muitas vezes problemas que a sua própria mente cria, né? Porque ela antecipa coisas. São as preocupações, né? Você está antecipando aí um negócio que nem aconteceu. É realmente uma faxina mental que precisa acontecer para o virginiano. Tá bem aqui a força do seu regente. O mago. Porque quando você acolhe novas ideias, de verdade, né? Você cria uma nova realidade para você. Por que não? A Rainha de Copas, né? Lógico. Você manifesta uma nova existência. Toma cuidado também, eles estão pedindo para falar isso, com as palavras que você profere, porque a gente manifesta através do verbo, né? Algo que, né? Algo que o Criador faz, né? E nós, como criaturas, né? Nós herdamos isso, certo? Então, cuidado com o que você profetiza, ok? Porque você tem um termo tão bonito em inglês que eu não vou poder usar, que eu gosto tanto, que é mais ou menos assim: você, ao falar, você cria uma existência, entendeu? O que nós chamamos de formas pensamento, tá? Então, toma cuidado com as formas pensamento que você está criando. Então, você precisa criar novas formas pensamento. Para você estar cercado de boas energias, né? Essas boas energias, elas não têm só a ver com o ambiente, com a casa, com as pessoas que estão ao redor, também tem a ver com os pensamentos e as palavras que você fala, né? Eu tô ouvindo outra coisa, eu vou falar antes de dizer quais foram as cartas que eu tirei. Eles estão dizendo que alguns de vocês, aqueles que vivem com outras pessoas, com muitas pessoas, ficam impactados quando as outras pessoas brigam e falam palavrão. Quando as pessoas elas não têm esse cuidado, né, que está sendo pedido aqui, né? Então, alguns de vocês estão pensando assim: poxa, mas eu sou a pessoa que toma cuidado com as palavras. São os outros que estão ao meu redor que não tomam. Aí eu vou ficar o quê? De vigia das palavras dos outros? Ok. Mas você já está fazendo o que tem que ser feito. Você toma conta das suas palavras. Você pode passar uma palavra para outra pessoa para ver se a outra pessoa se liga. Mas se ela não se ligar, não cabe a você também
ser mãe da pessoa, a não ser que você seja literalmente a mãe da pessoa. Mas se não for o caso, não cabe, né, você ficar ali de vigia das palavras das pessoas. Aqui, ó, o que saiu? A Rainha de Espadas. Você tomando essa consciência do mundo das ideias, das palavras proferidas, tudo isso que eu disse. E o 3 de paus. Você conseguindo, através de toda essa faxina mental e também da comunicação, criar essa nova realidade. E para alguns de vocês, essa nova realidade inclui outros horizontes. Viajar para terras distantes, não necessariamente outro país, mas um lugar distante de onde você vive. E você também acolher tantas novas ideias que quando você olha assim ao seu redor, você já está vivendo uma vida diferente, né? Podemos dizer, inclusive, que é uma promessa para esse seu novo ano que está começando, ok? Você expandir horizontes. Respirar, sabe? Tem uma coisa aqui também de respirar ar puro. Alguns de vocês vão querer viajar para um lugar frio. Tem alguma coisa aí com um lugar frio. Ou assim, não necessariamente o lugar é frio o tempo todo do ano. Mas é na época que você vai, tá frio, ok? Tem aí, por exemplo, né, se você tá aqui no sul, a troca de hemisfério, né? Quando a gente tiver aí o solstício de verão e inverno, aí de repente você querer viajar para o norte, e no norte vai estar inverno, né? Alguma coisa aí nesse sentido. Rei de Copas. Para alguns de vocês, a viagem vai incluir encontrar um Rei de Copas aí na viagem. A viagem pode ser para encontrar o Rei de Copas ou então no meio da viagem aparece o Rei de Copas. O Rei de Copas necessariamente é uma relação amorosa? Não, mas pode ser, tá? Para quem estiver querendo, né? É só se abrir para isso. Cinco de paus. A lua. Pendurado. O imperador. A torre. Um 4 de espadas. O 10 de copas. Você acha um pouco... 9 de espadas no fundo do deck. Você acha um pouco impossível viver aventuras? Quando eu falo assim, que você vai expandir horizontes, aí talvez você vá para outro lugar, possa até conhecer alguém, não sei o quê. Isso daí já é muito para a sua cabeça. A minha vida não comporta isso. A minha vida é muito ordenada para caberem essas coisas bagunçadas. Essas coisas não acontecem comigo, essas coisas acontecem com outras pessoas. Na verdade, eu quero uma coisa ali certa,
Se for para eu ter alguém, tem que ser uma coisa ali certa. Quem disse que uma pessoa que chega inesperadamente na sua vida, ela seja necessariamente errada? Quem disse que expandir horizontes não pode conviver com também ter uma vida regrada? Tem um negócio aqui de querer colocar muito ordem nas coisas e tá exagerado, isso não tá funcionando bem. Você tem que ver as coisas de uma outra maneira, acolhendo um pouco o seu signo oposto complementar, peixes, tá? A parte do seu mapa onde está peixes. Hoje, dia que eu tô gravando esse vídeo, é o dia da superlua azul em peixes, ok? Que aí vai impactar o seu mapa, né? Impactar seu sol, sua lua ou seu ascendente. E essa lua, ela vai exacerbar as emoções, os sonhos e tudo mais. Ao mesmo tempo, também vai chamar atenção para os obstáculos para nós alcançarmos esses sonhos. Isso vai pegar você aqui, ó, em cheio. Eu não sou essa pessoa que viaja, eu não sou essa pessoa que se permite ter essas aventuras. Não, eu sou a pessoa lá da rotina, eu sou a pessoa regrada, tão regrada que eu não me permito ter novas ideias. Eu não me permito ter um novo amanhã, começar o ano de uma nova forma. Eu tô começando o ano sempre do mesmo jeito, porque foi sempre assim que eu comecei. Eu tô ali no inferno astral, como vocês gostam de falar. Que vocês acreditam em inferno astral. Eu estou no inferno astral, aí não sei o que, Tem uma energia meio caótica, meio zoneada, que ela não é externa, ela é interna. E você precisa olhar para isso. Começa com o mundo das ideias, que é sempre muito maravilhoso. Aquele lance lá que eu falei de ler, de ouvir audiolivro, de ouvir podcast e tudo mais. Agora, você não vai conseguir escapar das suas emoções. As suas emoções vão vir à tona. E por que você não pode ter uma vida estável com uma pessoa por quem você sente muito? Qual é o problema das emoções? Que as emoções não comportam uma vida regrada? Onde é que está isso aí? Qual é a cartilha onde isso está escrito? Porque aqui para mim é claro, assim, você está se afastando dos seus sonhos. Você está se afastando do que você quer. Começa lá com um bando de poluição na mente ali, já com 5 de espadas no início do jogo. É uma faxina mental? É uma faxina mental, mas a faxina mental ela é só uma porta, assim, vamos dizer assim, é o cômodo, a mente é o cômodo por onde você vai começar a faxina, mas a faxina ela vai ter que vir aqui pro coração também, ela vai ter que descer. Senão, nada feito. Você vai ficar num círculo de conexões e desconexões, encontros e desencontros e por aí afora. E aí quando for ver, passou a vida inteira. Ou passou a vida nos encontros e desencontros, ou passou a vida só. Escolha qual vai ser a casa onde você vai cair. Não é o que você quer. Você quer ter uma vida da qual você possa se orgulhar. Mesmo tendo ali todos aqueles aprendizados kármicos, né? Aquilo que eu falei, às vezes um certo peso ali na rotina, você tem direito de sair da rotina. Você tem levado isso como, nossa, sair da rotina para mim é um sonho impossível.
É um negócio que realmente eu acho que é só na próxima encarnação, porque nessa não vai dar. Não vai rolar. Isso não cabe na minha vida. Só que isso tá aqui assim, ó, rompendo no teu peito. E se você permitir que isso aconteça, permitir que as suas emoções venham à tona, e se você se permitir também enxergar a realidade de uma outra forma, entra uma pessoa, entra um trabalho, entra uma postura, mais maturidade na tua vida, mais possibilidades, mais portas abertas. O que você vai querer? Vai ficar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito? Não tem problema ter rotina. A rotina é uma coisa, inclusive, curativa para você. Mas tem horas que precisa sair ali daquele script, porque você precisa respirar outros ares, aquilo que eu falei. Tem uma coisa aqui de a respiração mesmo, de respirar em outro lugar, assim, respirar um ar puro, né? Porque o cotidiano tá maçante. Mesmo que você saiba que ali, depois de um tempo, você vai ter que voltar para aquele cotidiano, mas você já volta a outra pessoa. Você já leva o cotidiano de um outro jeito. Bom, a carta de conselho é a mesma carta que saiu para Leão. Desapegue-se do drama. E eu vou falar para vocês uma coisa parecida com o que eu falei para Leão. Em geral, eu vejo essa carta aqui com um certo exagero, tá? Como se a pessoa estivesse ali muito afundada no drama. Não é o que eu vejo para vocês, porque isso seria eu dizer que o peso do cotidiano é uma invenção da cabeça de vocês. E não é, tá? Não é. Eu estaria sendo injusta ao falar isso. Não é. Só que a questão aqui virginiano, veja que a vida também é colorida, florida, alegre. A vida não é só o peso do seu cotidiano. Veja que a vida também pode ser o 10 de copas, por exemplo, né? Existem possibilidades, existem alternativas, existem cenários. Que tal você mudar de cenário? Para você ver as coisas com outras cores, para você ser uma outra pessoa. Mesmo que você tenha que voltar para o cenário antigo, sai desse cenário, sai dessa história, sai desse drama. Não é porque a gente está dizendo que não existe. É só para você se permitir enxergar outras coisas, né? É a mensagem dessa carta. Então aqui, para aqueles que tiverem meios, né? Seria muito boa a possibilidade de uma viagem, tá? Que eu falei, ir para um lugar longe seria legal, tá? Se isso não for possível por causa de questões materiais, por exemplo, que você consiga ao menos viajar na sua mente, tá? Você tá precisando abrir a mente. Só lembra que não é aqui somente que se vive, tá? A gente vive com todo o sistema de chakras, então você também vai precisar olhar para o coração, você vai precisar olhar para o sexo. Não tem aqui ainda, não tem nenhuma carta aqui que seja profundamente ligada ao chakra básico.
da perspectiva sexual. Mas tem uma coisa de fundo aqui no jogo. Você vai ter que olhar para isso, para libido, tá? O corpo inteiro, todo o seu ser, né? Não vai dar para viver só na cabeça e só trabalhando, só fazendo ali as suas tarefas do dia a dia. Não vai dar. A vida não é só isso, né? Sim, você tem aprendizados com o seu cotidiano, mas a vida não é só isso. Tem também um pouco de desfrute que tá te faltando aqui, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.